O padre João Minozzi nasceu no dia 19 de outubro de 1884, num humilde bairro da pequena cidade de Preta. Ele era o quarto dos 9 filhos do senhor Pedro Minozzi e de Dona Maria Antônia Fonse. A vida, aos seus olhos de criança, se configurou rapidamente como uma austera fadiga. A alma sonhadora típica de toda criança abriu-se-lhe aos modos ternos e ao gosto pela poesia na atmosfera de sua terra. A sua aldeia de origem, situada num cenário agreste de montanhas e de um horizonte amplo, habitado por gente simples, dedicada quando muito ao trabalho dos campos e à solidão das pastagens, ficará sempre doce em sua memória e íntima no seu coração. Então, quando falamos de vocação, nós estamos falando de um eco da presença de Deus na vida dos homens. E este eco da vida de Deus na vida dos homens, ele tem 2 dimensões básicas. Um é o chamado deste Deus, que chama os homens, e o outro da parte do homem é a correspondência a esse chamado. A vocação não é uma história para ser contada, é uma história para ser vivida. A história da vocação da gente sempre é contada pelos outros. Por quê? Porque são os outros que têm que viver e ver estes sinais, esses rastros de Deus na vida de cada um de nós. Daí que a vocação necessariamente ela tem que ter 2 momentos. Um é de uma experiência forte com Deus, onde você entende que Deus está te chamando. E no segundo momento é a tua vontade de você corresponder a este Deus e buscar na sua vida transformar aquilo que Deus te pediu de uma forma mística, de uma forma simbólica, em algo concreto e prático. Nesse sentido, a vocação ela deve ser necessariamente vivida em comunidade. Ninguém vive uma vocação para si mesmo. Uma vocação, necessariamente, ela deve ser contada, ela deve ser narrada e ela deve ser também colocada em prática com a prática da própria vida a serviço da comunidade. Por isso que todo vocacionado necessariamente terá dons, terá carismas e terá as qualidades necessárias para que possa desenvolver esta vocação no meio da comunidade. No clima espiritual da casa, cheio de piedade, de sentimento são e de forte operosidade, no qual o jovem, sereno e atento, vivia as primeiras experiências de vida, a alma se lhe abriu a ideais de completa dedicação a Deus e ao próximo, amadurecendo o propósito de direcionar-se ao sacerdócio, sobretudo pelo exemplo de vida do tio sacerdote. O padre Pepe, na humildade bondosa das atitudes cotidianas, revelava uma personalidade muito superior e digna. Absorvido pelas vicissitudes políticas, foi preso e condenado. Havia estado encarcerado nas prisões dos Bourbons e transferido em seguida na ilha de Ponza e Vententônio, para descontar a pena por causa da sua fé na liberdade e pelo amor à pátria. Retornando à aldeia, na pequena mas amada Preta, movia em torno de si uma aura de respeito e de simpatia geral. As vicissitudes da sua vida exemplar estavam na boca de todos. O pequeno João vivia com o tio e escutava encantado a narração dos casos nos dias de frio de inverno, quando em torno do velho padre vinham os mais inteligentes da aldeia, entretendo-se até noite afora, e ele, de modo encantador, narrava suas prisões, o seu exílio, sobre os valentes homens da Itália que com ele tinham dividido a mesma sorte. Desses encontros ficaram marcas doces e fortes em sua alma. O pequeno João vivia ligado ao seu tio. Levantava-se logo pela manhã e o acompanhava, silencioso, na igreja, onde fazia o serviço de coroinha. Aqueles piedosos silêncios matinais, aquele exemplo de atitude sacerdotal, aquele alegre encontro humano, deixaram
marcas profundas na alma jovem e a dispuseram à voz de Deus, que o chamava à completa doação. João Minozzi agradeceu sempre ao Senhor pela vocação ao sacerdócio, da qual aprendeu a grandeza e a força, radicando-se naquela humildade que o induzirá a sentir-se, ainda que na robustez de sua índole, um frágil bambu nas mãos de Deus. Deixou a sua pequena aldeia e partiu para Roma, onde ingressou no seminário menor. O jovem Minozzi, com a mente aberta aos chamados culturais do tempo, se interessava apaixonadamente pelo confronto de ideias. De um lado, a filosofia escolástica e Santo Tomás. De outro, as novas correntes de pensamento, o modernismo. O modernismo foi um movimento que surge ao interno da igreja, onde nós vamos ter alguns professores de filosofia e teologia, padres, que querem ter a intenção de modernizar os estudos, já que os estudos dentro da Igreja Católica tinham ficado um pouco atrasados, tanto no âmbito filosófico como teológico. Alguns desses professores, filósofos, teólogos, radicalizaram as suas ideias e chegaram a questionar alguns dogmas e a própria estrutura da Igreja. E por isso, como resposta, a Igreja proíbe, né, condena esse movimento. O problema surgido foi que algumas pessoas que sinceramente queriam melhorar os estudos foram acusadas de modernistas radicais quando não eram, e ali a gente vai ter alguns personagens importantes sendo acusados sem serem de verdade modernistas. O estudante fora orientado por alguns professores de afastar-se de questões controversas e de ocupar-se de si e de seu futuro. No entanto, nada estava mais longe dele e estranho aos seus interesses que a preocupação pela carreira. Alimentava, sim, com inquietação em seu coração o ideal de um ministério sacerdotal voltado para as pessoas humildes, vivendo com estes a própria fé no cotidiano exercício da caridade. Por isso estudava e rezava, contemplando o seu ideal para o futuro. A missão sacerdotal lhe aparecia a cada dia como a atividade mais alta a qual uma criatura mortal pudesse ser chamada. A ordenação sacerdotal coroou com alegria inesquecível a fervorosa preparação dos anos densos de esperanças e de propósitos. Ele foi ordenado em Roma no dia 5 de julho de 1908. Seu ministério se desenvolveu em Roma, entre os mais pobres. Dava aula noturna aos analfabetos, instruía longamente o povo na doutrina cristã e o preparava para a participação à liturgia. Mensalmente, ele também ministrava ao clero reunido em Amatrice conferências de caráter social ou literário. Confessava e estudava. A guerra é uma maldição recorrente, uma loucura que retorna. Quando eclode, envolve os cidadãos pacíficos solidariamente e os arrasta para um trágico dever. Eles que não a quiseram e não obstante a devem combater. A guerra é um mal, a guerra não se justifica. A guerra é um crime derivado do desequilíbrio. Se sofre à força como uma calamidade natural, não se provoca. Somente Deus, na sua sabedoria infinita e
e na sua onipotente bondade de Pai, saberá tirar dos propósitos loucos de extermínio recíproco o bem para os homens, como por exemplo, da noite ele suscita a aurora, e depois da tempestade ilumina o céu sereno. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918, e essa Primeira Guerra, que é considerada a primeira, que abrangeu o maior número de nações, por isso é considerada mundial, deu uma série de resultados terríveis para a Europa. Quer dizer, a gente teve 20 milhões de mortos, mais ou menos, e só na Itália 700 mil mortos e muitos que ficaram feridos ou mutilados, porque essa Primeira Guerra usou armamentos novos e que teve consequências terríveis para a sociedade europeia. A partir dessa guerra, a gente vai ter uma série de problemas econômicos e sociais, né, que vai precisar de ajudas para tentar ser resolvidas. Mas é uma consequência da guerra que acabou as indústrias, muita gente morreu, e ali os estados vão precisar se endividar, pedindo empréstimos aos Estados Unidos para poder reiniciar o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, na Itália, a gente vai ter em 1922 a ascensão do fascismo com o Benito Mussolini, e ali o capitalismo, com medo do comunismo que tinha acontecido a Revolução Russa em 1917, chegasse até a Itália, a burguesia capitalista apoia o fascismo, que é um sistema autoritário e que tirava a liberdade das pessoas e tentava dominar toda a sociedade pelo Estado, sem ter liberdade. Quando a guerra explodiu, ele embarcou como capelão no navio hospital Rainha Margarida, que estava confiado aos cuidados da Associação dos Cavaleiros de Malta. A batina que vestia e que não quis nunca tirar, nem mesmo nos lugares mais difíceis, dizia imediatamente que a sua presença sacerdotal era consagrada a uma missão de paz. Porém, não era uma paz pacifista por comodidade. Não era um aguerrido defensor da guerra, tampouco fez propaganda desta ou a sustentou. A guerra era para ele um mal terrível, a explosão depreciativa de forças tremendas. Mas era também instrumento de purificação de vida, para quem lia na história a palavra de Deus. Da cor dos meus cabelos pode entender que possa ser uma pessoa que tem experiência da guerra na Itália. Porque eu nasci em 1938 e na minha pequena aldeia foi o fronte militar em 1944. Quando tinha assim 5 anos, vivei tudo o que se pode viver na guerra. E a atitude interior dos meninos tem uma capacidade de gravar o que vive que é incrível. Posso narrar só um episódio. Quando tentando de fugir de um lugar onde nós tínhamos sido colocados como prisioneiros dos soldados alemães, fomos novamente apanhados por eles e colocaram a metralhadora na frente de todo o grupo. Eram 30 pessoas, ameaçando de tirar de um momento ao outro para todos nos matar. Estava uma senhora que tinha uma menina de 6 meses e levou a menina assim, implorando piedade que nos poupasse. No mesmo tempo, 2 mais jovens tentaram de fugir de lado e o comandante deu ordem de fazer fogo. Mas todo mundo achava que o fogo fosse na nossa direção. Meu pai tinha nos colocado na beira da estrada. Quando ouvia a palavra fogo, ele puxou toda a família embaixo da estrada, no meio dos espinhos, e meu pai em cima de todos nós. Esse episódio marcou muito profundamente a minha vida, porque o perigo se percebeu quanto a vida é frágil, mas descobri a alegria da proteção do meu pai. Assim como novamente
pouco tempo antes, na cozinha, na casa onde nós estávamos prisioneiros, chegaram de repente os soldados e colocaram a metralhadora no peito de um jovem. Eu estava da outra parte, atrás dele. Eu pensei, mas agora quando eles vão fazer fogo, a bala vai pegar também mim, né? E me joguei embaixo da mesa que estava no centro e fui abraçar as pernas de meu pai que estava da outra parte da cozinha. E são os dois elementos que mais caracterizaram a minha experiência da guerra. O risco da vida naquele momento e a proteção do pai. Essa dupla experiência me ajudou a enfrentar a vida sucessivamente, fortalecidos com esta confiança, que também os riscos mais graves se podem enfrentar quando temos a certeza que alguém te dá uma mão. Seu ministério sacerdotal e de evangelização desenvolveu-se entre os soldados durante a guerra. Fora iniciativa sua a criação, primeiro das bibliotecas dos hospitais de campanha e depois das casas de soldado. Os hospitais lhe pareciam muito tristes, lembravam-lhe quase a antecâmara do cemitério. Achou então que um livro, escolhido com amor, conseguiria elevar a autoestima dos feridos, tirando-lhes os sofrimentos do corpo e levando-os até uma luz confortadora. Foi assim que procurou organizar a pequena biblioteca daquele hospital, visando proporcionar aos enfermos, aos mutilados, aos doentes, um pequeno conforto e um alívio nesse momento difícil. A pequena árvore se transformava num grande carvalho. As salas se transformavam em casas. O programa das casas de soldado nasceu de uma ideia simples e lúcida. O soldado vai para a guerra por dever, chamado para a ordem das quais não está habituado a discutir. Falsos são os entusiasmos vazios, e estúpida é a pregação do ódio. Ao invés do profundo da alma, depois do ímpeto da batalha, ao soldado lhe sobrevêm os sentimentos de boa humanidade, a aspiração à paz, à tranquilidade e à justiça. Os soldados querem o exemplo do dever cumprido com disciplina e querem também o dever, sentido como se fosse algo sagrado. Procuravam repouso, serenidade, conforto, distração, um pouco de tempo para reconciliarem-se com a vida. Prezam aqueles que se interessam por eles, quem tenha por eles cuidado carinhoso, por quem se põe à escuta dos seus desabafos. Por isso, o padre João Inozzi concedeu à casa do soldado como se fosse um oásis, um lugar de repouso, uma parada em lugar seguro, onde se pudesse respirar aquele ar caseiro, feito de amabilidade, de solicitude fraterna e também de uma moralidade austera. O soldado deveria encontrar aí aquilo que contribuísse para a sua serenidade. Livros para leituras sãs e amenas, jogos variados para o divertimento, objetos de escritório para a correspondência. Imaginemos a situação de um grupo de soldados que volte todo sujo de barro e molhado das trincheiras ou desça congelado das montanhas inacessíveis depois de dias e dias de momentos de tensão e de embrutecimento. Que alívio seria entrar numa casa quente e acolhedora, lavar-se, conversar com os amigos, desabafar por causa de tantas contrariedades e manifestar ânsias e sofrimentos, repousar-se, divertir-se, esquecer, nem que fosse por uma só hora, os instintos guerreiros, sentir-se homem entre os homens. Para eles, fará melhor uma só hora de divertimento que 100 vezes mais em ração, lhe dizia um soldado. O esquema ideal e completo para a implantação de uma casa do soldado compreendia diferentes locais, racionalmente distribuídos. No centro estava disposta uma grande sala de espera,
arrumada com mesas para xadrez, damas, baralho, bingo, uma cadeira para o gramofone, cadeiras para tocar acordeon e outros instrumentos musicais. Havia também alguns cantos tranquilos, destinados para conversas mais serenas, fundo da sala, um palco para as peças e para a projeção de filmes. No salão central se passava geralmente para os outros ambientes, principalmente para a capela, que tomava o espaço do inteiro salão nos dias de maior frequência. Como resultado dessa Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter muitas congregações novas sendo fundadas justamente para tentar resolver o problema dos órfãos, dos mutilados e também da educação na Europa. Então, essas novas congregações são fundadas para resolver o problema social decorrente dessa Primeira Guerra Mundial. Padre Minoz iria voltar a dar aulas, unindo à atividade cultural o exercício da caridade, pois lhe parecia absurda a prática do cristianismo sem o ardor da caridade ativa. Pensava também em dedicar-se aos pobres da zona rural romana, onde estivera antes de partir para a guerra. Contudo, lembrou-se dos soldados, que não choravam senão por seus filhos, que o recomendavam, com dor e lágrimas, suas pobres crianças. O Senhor, mais uma vez, lhe indicava a estrada da caridade. Percebeu que deveria mobilizar-se em favor das crianças pobres. Havia assistido os pais moribundos, agora deveria assistir os órfãos por causa da guerra, trabalhando para educá-los na religião e no espírito patriótico, consagrando-se a estes por toda a vida. Neste ideal foi acompanhado por seu grande amigo, Padre João Semeria, um religioso barnabita, de espírito elevado, assim como ele. Os dois já eram amigos desde o tempo das casas de soldado, e agora se tornaram ainda mais unidos pela causa dos mais empobrecidos.
Os órfãos começaram a ser recolhidos em grandes casas, organizadas pelo padre Minose e pelo padre Semeria, em colaboração com diversas congregações religiosas, com outros sacerdotes e também leigos. Estava fundada a Obra Nacional para o sul da Itália. Cada dia que te agrada adorarmos, te ofertamos, Senhor. Faze que todas as nossas ações sejam animadas pela tua caridade. Sois vós a luz do nosso caminho, o guia seguro, vosso conforto, sustento, a força cada dia. Tornai-nos leve convosco a cruz, suave o jugo que nos constrange, sobre a terra dura cada dia. Vive em nós sempre, oh Pai, fazem-nos ouvir a cada instante a doçura de vossa presença. Cada dia, e dos irmãos que vos desejam dos convívios do mundo, dai-nos, ó Deus, o amor ativo que só te agrada, só é digno de ti cada dia. Glória a vós sempre, ó Senhor. Glória a vós sempre, Senhor. Glória a vós sempre, ó Senhor. Senhor.